Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas, inclusive muitos clientes têm nos mandado essas dúvidas para que possamos responder. Então entendemos que seria interessante gravarmos um vídeo sobre o tema. Qual é este tema? O tema de hoje é férias. Então vamos, o que é efetivamente férias? Férias é o período de descanso anual que deve ser concedido ao empregado após o exercício de suas atividades laborais por um período de 12 meses, ao qual damos o nome de período aquisitivo. A Organização Internacional do Trabalho classifica e conceitua férias como sendo um direito essencial para garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Quando que essas férias devem ser concedidas? Essas férias devem ser concedidas 12 meses após o ingresso do empregado junto à empresa, ou seja, 12 meses subsequentes. Passado 12 meses do ingresso, ou seja, da admissão do empregado junto à empresa, ele passa a ter o direito às férias, que é o chamado período concessivo. Qual é a previsão legal das férias? Muito bem, vamos lá. Garantido primeiramente pela consideração das leis do trabalho, e pela Constituição Federal. O artigo 129 da CLT determina que todo empregado tenha direito a férias remuneradas. A Constituição de 1988 assegura o mesmo direito e ainda prevê que o trabalhador deve receber o quê? 1/3 a mais do que é o seu salário habitual. Ou seja, quando o empregado está saindo de férias, ele vai receber o seu salário para ficar em casa e, como uma espécie de gratificação, uma espécie de bônus, que é previsto pela Constituição Federal, mais 1/3. Quem define o período das férias? Muito bem, essa é uma dúvida bastante grande e cria-se uma certa confusão dentro dos empregados e até mesmo para o empregador. Mas vamos lá. Quem tem o direito de definir o período ao qual o funcionário, o empregado, tirar as férias, independente da vontade ou concordância do empregado, é a empresa. Então que fique claro, quem define o período em que o empregado vai tirar as férias é o empregador. Lógico que pode existir ali todo um acordo de cavalheiros, pode existir toda uma circunstância onde a empresa, juntamente com o empregado, ajustem um acordo, tentem acertar férias escolares, férias do verão e etc. Mas isso são tudo concessões que a empresa poderá fazer. Ela tem o livre-arbítrio de fazer isso, é uma faculdade, não é uma obrigação. Ok, pessoal? Para ficar bem claro a situação, porque eu sei que essa é uma dúvida muito recorrente entre os trabalhadores. Já para um empregado, o que ele pode definir? Ele pode definir a questão da divisão das férias. Se ele quer dividir ou se quer tirar de forma corrida. Com a nova reforma trabalhista, criou-se a possibilidade de dividir as férias em 3 períodos. Quando é possível tirar as férias? Se faz necessário, primeiramente, como a gente já comentou inicialmente, o empregado fazer o quê? Completar 12 meses de vigência do contrato assinado para ter direito às férias. Ou seja, se eu comecei a trabalhar no dia 1º de janeiro de 2018, por exemplo, quando que eu vou ter o direito às minhas férias? Após completar 12 meses. Ou seja, quando eu completo 12 meses? No dia 31 de dezembro de 2018. Mas, como a gente já falou, quem define quando o empregado vai tirar as férias, vai gozar as férias, é o empregador. Mas ele tem um limite para te dar as férias, ele tem um limite para dar as férias para o empregado, que é 11 meses após o vencimento das suas férias, ou seja, 11 meses após o período aquisitivo. Então, se eu entrei a trabalhar no dia 1º de janeiro de 2018, no dia 31 de dezembro de 2018, eu passei a ter o meu direito às férias, o meu empregador, ele vai ter o quê? 11 meses para me dar as minhas férias. Ou seja, ele tem até novembro do ano seguinte para me dar férias. Qual a duração do período de férias? Então, o artigo 130 da CLT, ele coloca
que todo empregado tem direito a férias de 30 dias corridos. As faltas injustificadas, contudo, podem reduzir este período, né? Este número de dias. Aí nós temos lá, se o empregado teve até 5 faltas justificadas, ele continua tendo 30 dias de férias. Mas se ele faltou de 6 a 14 dias, ele passa a ter somente direito a 24 dias de férias. Ou seja, ele é penalizado. Ou seja, as faltas injustificadas, elas têm reflexos diretamente no dia, na quantidade de dias de férias a serem gozadas. Se o empregado faltou de 15 a 23 dias ao ano, ou seja, durante o período aquisitivo, ele só vai ter o quê? 18 dias de férias. E se ele faltar de 24 a 32 dias, ele passa a ter 12 dias de férias. Acima de 32 dias, o trabalhador perde o direito às férias. É possível dividir as férias durante o ano? A CLT condiciona as férias com um período de 30 dias corridos, mas admite em casos excepcionais as férias foram concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderia ser inferior a 10 dias corridos. Porém, conforme já disse, a reforma trabalhista abre a possibilidade agora da divisão das férias em 3 períodos ao longo do ano para todos os empregados com contratos regidos pela CLT. O fracionamento, desses dias poderá ocorrer sob 2 condições. Um dos períodos não poderá ser menor do que 14 dias e os demais não poderão ser inferior a 5 dias. Exemplo, posso tirar 14 dias, depois eu posso tirar mais 7 e posso tirar mais 9. Ou eu posso tirar 14, mais 5, mais 11. Ou seja, 3 períodos concessivos, que vão ao final resultar em 30 dias. Porém, para fracioná-los é necessário somente a concordância de quem? Do empregado. Então, quem determina se você quer fracionar ou não é o empregado. O empregador, nesse aspecto, cabe a ele a aceitar o fracionamento. Uma outra dúvida muito grande, que as pessoas sempre nos perguntam: quando deve ser feito o pagamento das férias? Bom, o pagamento deverá ser feito quando? 2 dias antes do início das férias. Geralmente, aconselha-se que as férias iniciem-se sempre na segunda-feira. Então, se as suas férias vão iniciar na segunda-feira, o pagamento deverá ser feito na sexta-feira anterior ao dia do início das suas férias. Muito bem, pessoal. O pagamento consiste geralmente no quê? No adiantamento do salário do mês em que você vai estar de férias, mais 1/3 do salário que a gente já comentou aqui. Não há, veja bem, pessoal, não há o pagamento de um salário a mais. A remuneração das férias é apenas o 1/3, ou seja, o teu a mais é 1/3. Por exemplo, se o empregado ganha um salário de R$1.000, o seu 1/3 será de R$ 333,33. Para ficar fácil, divide-se o R$1.000 por 3. Se você ganha 1.500, você divide-se o 1.500 por 3. É o correspondente ao seu 1/3, ou seja, os 30% que comumente a gente ouve o pessoal falar. Porém, vale lembrar que conforme a súmula 450 do TST, é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozada na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Ou seja, se o empregador não respeitou o prazo, ele vai pagar suas férias em dobro. Fiquem atentos a isso. O empregado pode vender as suas férias? Sim. O empregado, caso deseje converter uma parte das suas férias em dinheiro, a prática chamada abono, que pode ser no máximo 1/3 das férias. Ou seja, se você tem 30 dias de férias, você pode vender 10 dias, nunca superior a isso. Ou seja, o funcionário pode vender o máximo de 10 dias. E ponto final. O abono deverá ser requerido pelo empregado, Então, o empregado deve informar o empregador que ele deseja vender 10 dias das suas férias. E isto tem que ser feito no prazo de 15 dias antes do término do período aquisitivo. A venda, vejam bem, pessoal, prestem atenção, a venda não depende da vontade do empregador, é um direito do empregado. Acúmulo de férias, é legal ou ilegal? Acumular férias é ilegal. Ocorrendo tal acúmulo, pessoal, a empresa será punida e obrigada a pagar em dobro as férias vencidas.
O vencimento das férias, conforme eu já comentei aqui para vocês, quando o trabalhador ganha direito a novas férias, ou seja, as férias não são concedidas nos 11 meses subsequentes ao período a que exigiu. Aí nós temos o dobro de férias, o acúmulo de férias. E aí a empresa vai ser punida a pagar as suas férias dobradas. Férias e demissão. Isso também é uma dúvida que as pessoas perguntam bastante para a gente. O empregado é demitido por justa causa somente, veja bem pessoal, o empregado demitido por justa causa somente tem direito a receber as férias vencidas e não tem direito a receber as férias proporcionais. Então fiquem atentos. Se você por algum motivo for demitido por justa causa, você só vai receber as férias vencidas. As proporcionais você perde o direito. É uma punição, porque se você for demitido por justa causa, é porque existiu uma situação extremamente grave. Já o empregado demitido sem justa causa, ele tem direito ao quê? A receber férias vencidas, as férias proporcionais e, lógico, vai ter as férias indenizadas, ou seja, você vai cumprir o seu aviso, ou o seu aviso vai ser indenizado, você vai ter aquele 1/12 de férias indenizada. Ok, pessoal? Férias e 13º salário. O empregador pode pagar entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano um adiantamento de até metade do benefício durante as férias do empregado. Mas, doutor, não estou entendendo nada. Não sei, não entendi. Vou explicar novamente, pessoal, porque eu sei que esse é um tema confuso e que não é conversado, não é falado e muitas vezes não chega essa informação. Então vamos lá. Quando eu saí de férias, o meu empregador foi lá e me falou: olha, Sandro, você vai sair de férias a partir do mês de julho. Muito bem. Antes das minhas férias serem vencidas, o que eu posso fazer? Eu posso requerer no mês de janeiro, ou seja, anterior às minhas férias, o recebimento de uma parte do meu 13º salário. Veja bem, eu posso requerer, porém a empresa não tem a obrigação de conceder. Mas existe esta previsão legal aí, que se o empregador for uma pessoa e você também for um empregado que sempre contribuiu, que sempre esteve junto na empresa, pode ser que a empresa lhe conceda esse benefício e você tenha aí uma antecipação do teu 10º junto às tuas férias para você gastar um pouquinho mais lá. Mas tome cuidado, dinheiro na mão é vendaval. Ok, pessoal? Quando que o empregado perde direito às férias? Quando o contrato de trabalho for suspenso temporariamente por algum motivo, porém o vínculo empregatício for mantido. O contrato pode ficar suspenso em diversas situações, como doença, acidente de trabalho, paralisação da empresa, prisão preventiva do empregado e faltas injustificadas no trabalho. Os dias de férias coletivas podem ser descontados de suas férias? Veja bem, o empregador não é obrigado a tratar as férias coletivas como dias extras de folga, ou seja, o período pode ser descontado das férias do funcionário. Cabe à empresa decidir quando as férias coletivas ocorrerão e avisar ao sindicato e ao Ministério do Trabalho. Portanto, férias coletivas é legal. Ok, pessoal? Pessoal, todo esse material, esse vídeo vai estar disponibilizado para vocês lá no nosso canal. Curtam lá, verifique, tire suas dúvidas. Se de repente nós não conseguimos expressar e explicar para vocês corretamente, ficou alguma dúvida, não se acanhe, manda um e-mail para nós, curtam o nosso canal, curtam a nossa página no Face, dê a sua sugestão, demonstre a sua crítica e diga para nós o que você está achando, porque é isso que faz com que a gente esteja motivado aqui, estar gravando, trazendo para vocês informações e etc. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!